bom dia a todos que nos assistem nesta manhã ou em qualquer momento do dia que você esteja nos acompanhando. Hoje é o segundo dia do jejum de Daniel que estamos fazendo, 21 dias em comunhão com Deus. É 3 semanas que nós estamos aqui fazendo esse propósito. Nesse jejum de Daniel nós estamos aí dando esforço para a gente fazer vídeos todos os dias, né? A questão, né, é que podem ter dias, né, que a gente não consiga fazer vídeos, mas é por isso, né, que nós temos as nossas redes sociais, que nós vamos postar diariamente, né, as nossas postagens de edificação, né, do dia a dia, para que a gente venha cumprir esse propósito e venhamos trazer a palavra de Deus para você cada dia mais. Bem, hoje, meus amigos, nós vamos falar uma palavra muito importante, que é a palavra de Salmos 85, versículo 2 ao 3, que diz assim, ó: Perdoaste a iniquidade do teu povo, cobriste todos os teus pecados, fizeste cessar toda a tua indignação, desviaste do ardor da tua ira. Olha só, meus amigos, essa palavra aqui é uma palavra de perdão que Deus deu ao povo. A gente vê que na época muitas pessoas, o povo de Deus no caso, eles viviam, né, como os escolhidos, mas eles eram os escolhidos de Deus. A gente vê que Israel foi determinado para ser escolhido, o povo escolhido de Deus. A questão é que eles se desviaram da vontade de Deus. Nós vemos vários momentos, ontem a gente falou um pouco sobre isso também, a gente falou sobre a desobediência e a rebeldia do povo diante de Deus, onde eles desobedeceram a Deus, onde eles não guardaram o seu coração, onde eles cometeram idolatria, vieram a outros deuses, vieram a fazer práticas de culto a outros deuses, como Moloque, onde chegaram até a um ponto de matar recém-nascidos para oferecer como oferta. Então, você vê que o povo tinha se desviado de Deus. O coração deles estava totalmente desviado. Porém, uma coisa que foi uma esperança que chegou até as pessoas, não só aos judeus, não só ao povo ali israelita, mas a todo mundo. Todo mundo tem a oportunidade agora de ser perdoado por Deus, de ser salvo por Deus, mesmo que a gente não merecia. E vocês conhecem muito bem. Quando a palavra diz que a nossa iniquidade foi perdoada e o nosso pecado foi coberto, isso mostra que Deus ele fez aquela mesma coisa que diz na palavra, se eu não me engano, em Isaías, que ele diz que o nosso pecado ele lança no mar de esquecimento. E Deus ele fez exatamente isso com a gente. Quando Jesus veio a esse mundo, morreu na cruz no nosso lugar, foi como se todos os pecados, todas as maldições, todas as desgraças que o homem carregava consigo tivesse sido transferido a ele. Então a cruz ele foi um lugar de consumação das maldições, dos pecados, das iniquidades. E tudo aquilo que nos estava nos sujeitando a estar condenados. Mas quando Jesus veio a este mundo e fez esse sacrifício pela nossa alma, então a gente pôde ser perdoado. O sangue dele nos lavou, o sangue dele nos purificou para que a gente pudesse hoje ser livre. E você vê que fizeste cessar toda a sua indignação, desviaste do ardor da tua ira. Deus ele poderia ter feito como ele fez na época do dilúvio. Na época do dilúvio, Deus mandou aquele dilúvio para destruir a humanidade. Deus apenas falou com Noé e sua família para construírem uma arca para que eles fossem guardados daquele ardor, né? daquela coisa que iria acontecer, né? Daquele fenômeno que Deus enviaria ao mundo para destruir, para dispersar aquela humanidade. E ele poderia ter feito a mesma coisa. Você vê que quando houve um momento na época de Jesus que quando Jesus e os seus discípulos estavam passando, os religiosos estavam ali atacando, falando, difamando, sabe? Ali chamando eles, né, de homem pecador, chamando ele de que curasse. A gente já viu muitas vezes eles falando, né, que ele curava as pessoas, o poder do Beelzebul, né? Então você vê que em muitos momentos, quando aqueles religiosos eles falavam aquilo, Jesus ele reagia, né, muitas vezes apenas falando. Você não vê Jesus pegando um pedaço de pau e atacando neles. Mas esse é um momento importante, que houve um momento desse que eles estavam passando e os discípulos falaram: Senhor, manda cair fogo sobre eles, né? Nos dê permissão para que a gente venha mandar fogo cair sobre eles.
para destruir eles, para, sabe, aniquilar eles. E você vê que Jesus, ele olha assim, e olha com aquele olhar de, sabe, de credulidade, assim, sabe? Não é possível que vocês estão falando isso, né? Ou seja, você vê que o pensamento dos discípulos, né, eles não tinham ainda entendido o que Jesus veio fazer nesse mundo. Eles não tinham entendido o que era o Espírito Santo, o que o Espírito Santo queria fazer. Ele não queria destruir a humanidade, ele queria salvar a humanidade. Mas eles não tinham esse entendimento antes. Por isso que eles tinham esse entendimento de violência. Pedro mesmo, quando os soldados vieram para prender Jesus, lá no Jardim do Getsemane, ele veio lá, pegou a espada e cortou a orelha, né, de um dos soldados lá, né? E Jesus até falou, né, guarda a sua espada, né, porque, né, a espada que você usa, né, a espada que você mata é da espada que você morrerá. Ou seja, aí Jesus até curou, né, colocou a orelha dele, do aquele soldado de volta, né? Ou seja, você vê que Jesus ele nunca tratou de certa forma violenta assim. Teve aquela vez que ele foi lá e expulsou os mercadores do templo, né? Quando ele foi lá e dispersou, né, o povo que estava vendendo lá no templo, né? Mas você não vê ele, sei lá, pegando alguém e tacando fogo, né, mandando raio cair do céu, igual que os discípulos ali estavam pedindo. Porque o que a ira de Deus, que era para ser contra nós, que ele poderia ter total motivo para nos destruir, ele teria total motivo para nos aniquilar, ele até poderia ter feito isso. Ele até poderia ter nos destruído, ele até poderia ter nos centrado ali, sabe, no inferno já. Era pra gente, se fosse pra tratar com justiça mesmo, não era nem pra gente estar aqui mais. Era pra nós estarmos tudo no inferno já. Mas você vê que ele foi tão misericordioso, ele não foi como alguém que vai lá e já se adianta pra fazer o mal, que já se adianta pra cometer alguma vingança. Não, ele foi até nós e morreu por nós, para que a gente pudesse ter a liberdade da salvação e o perdão e o arrependimento. Hoje, eu e você podemos nos arrepender, nos falar com Deus, pedir perdão a Ele, por causa da sua misericórdia. Se não fosse pela misericórdia dele, nós não teríamos nem chance de chegar a pronunciar o nome dele. Ah, Jesus, Deus, não teríamos nem direito, né, de fazer isso. Embora a gente não é digno, mas a misericórdia dele nos permite tratá-lo, né, dessa forma, de poder falar com ele, de poder, de fato, se arrepender, falar com o Senhor Jesus, com o Pai, né? E você vê, né, que o clamor do salmista, no versículo 4 também, eu queria deixar isso claro, ele diz assim, ó: torna-nos a trazer, ó Deus da nossa salvação, e faze cessar a tua ira de sobre nós. Então você vê, né, o clamor do salmista aqui foi exatamente para isso. Ele clamou para que Deus tirasse a ira dele sobre eles. E você vê que Deus, ele não manifestou essa ira ao ponto de nos destruir, não. Deus, ele enviou seu único filho para que a gente pudesse ser livre do pecado. Então o entendimento aqui que a gente traz diante desta palavra é o seguinte: por que você ainda continua com seus pecados? Qual a lógica de você manter uma vida totalmente contra Deus? Sendo que Jesus, ele veio justamente para te tirar dessa vida. Você vê que nós aqui temos essa vida que nós estamos dentro desta vida aqui, desse mundo, e a gente está sujeito a errar, estamos sujeitos a falhar de fato. Mas é nossa escolha em desviarmos do mal, ou melhor, é nossa escolha nos juntarmos ao mal ou nos desviarmos dele. Ou você acha que o diabo vai lá, pega a sua alma, pega você, não, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Não. Ele não coloca a pornografia ali diante de você, se você não quiser. Ele não coloca ali o cigarro, a bebida na sua mão para você fumar, beber, se você não quiser. Então a pessoa tem o direito de escolha porque Deus deixou o livre-arbítrio para ela. E você vê que a resposta de Deus foi enviar o seu filho. Antes haviam profetas, haviam pessoas que eram enviadas, mensageiros enviados para falar, para alertar o povo do pecado deles, e mesmo assim eles não ouviam. Mesmo assim eles eram cabeça dura e não queriam ouvir. Então teve que, houve um
4 séculos, né, 400 anos de silêncio entre Deus e as pessoas. Deus não falava de jeito nenhum, não falava com voz, não falava com profetas, com mensageiros, ele não falava de nenhuma forma. 400 anos de silêncio, só 400 anos depois, Deus, enviou o Filho dele e Jesus foi a própria resposta. Foi a própria resposta de arrependimento. Então, são tantos alertas que Deus enviou, desde o início da humanidade, desde a queda do homem até aqui. São tantos avisos, mas o ser humano ele continua com orgulho, com sua vida errada diante de Deus. Continua querendo viver a vida velha, a vida que Deus já levou na cruz, que o Senhor Jesus já levou na cruz para ser pregado e ser consumado. Você não tem necessidade de continuar com uma vida totalmente contrária à sua vontade, com a vontade de Deus. Se você escolhe viver uma vida santa diante dele, porque o pecado, meu amigo e minha amiga, ele pode até parecer bom no momento, mas depois ele só traz desgraça, traição. Parece até bom, parece até que a pessoa tá ganhando, né? Tá se dando bem. Aí depois quando o cônjuge descobre, alguém descobre, já era. Muitas vezes o pecado gera até morte, literalmente morte, igual que a Bíblia diz, que o pecado gera morte. Às vezes essa morte aqui é literalmente mesmo, é uma morte literal. Você vê que as pessoas morrem por causa do pecado. Tem pessoas que perdem suas vidas por causa do pecado. Então você vê qual é o prazer nisso, qual é o prazer de ficar com uma vida que só vai te trazer desgosto, que só vai trazer destruição para você, para sua própria vida, sua própria alma. Foi por isso, meu amigo e minha amiga, que Deus teve a compaixão, a misericórdia de salvar a sua alma, se entregando na cruz, buscando aquela ovelha que nós somos, o rebanho que se dispersou. E você é um deles. Você com certeza pode ser uma dessas pessoas perdidas nesse momento. Então entenda, meu amigo, volte ainda hoje. Volte ainda para os braços do Pai. Vá até os braços dele e peça uma nova vida. Não queira terminar esse ano de 2025 e começar um novo ano totalmente com a mesma vida velha. Totalmente no pecado. Novamente no fundo do poço do pecado. Não aceita, meu amigo, continuar com essa vida. Se entrega a Ele, se entrega ao Senhor Jesus. Porque Ele pagou pelos seus pecados. E Ele pagou para você ter uma nova vida. E esse preço, meu amigo, não foi nada barato. Ele teve que dar o seu sangue. Você vê que o sacrifício de Jesus, ele não começou na cruz, ele começou lá no jardim do Getsemane. Quando ele orou, quando ele suou sangue, o sangue e o suor se misturaram naquele clamor dele. E tudo aquilo começou para que você pudesse, hoje, não encontrar destruição. Era para nós praticamente nascermos e já estávamos predestinados a ir para o inferno, né? Para a gente já ir para o lago de fogo. Mas vê se Deus, ele planejou isso para nós. Vê se ele planejou isso para você. Primeiro que o inferno não era nem para a gente, eram para os anjos caídos. Mas as pessoas que escolhem viver uma vida distante de Deus acabam indo para esse lugar porque elas estão sendo comparadas aos mesmos anjos que se rebelaram também contra Deus. O pecado é nada mais nada menos que uma rebelião contra Deus. Quando você escolhe viver no pecado, você escolhe viver uma vida rebelde diante de Deus. E você não vai ter a sua eternidade junto com Ele. Deus não vai querer o pecado diante dele, Ele não vai querer o pecado no lado dele, lá no paraíso. Então você tem que mudar, meu amigo. Desculpe dizer, desculpa se você não quer aceitar isso, mas você tem que mudar. Você tem que mudar de vida. Você tem que trocar essa vida, essa alma que não agrada a Deus, e você tem esse entendimento. Então busca hoje mudar esse aspecto de vida sua. Pois o Senhor Jesus pode te dar uma nova vida. Assim como Ele deu uma nova vida a mim, assim como Ele deu uma nova vida a várias pessoas, Ele também vai te dar essa nova vida. Não é questão de merecimento, não é questão de desempenho nessa vida, é questão de arrependimento, é questão de reconhecimento. No exato momento que você reconhece que você precisa mudar e que você quer uma nova vida vinda diante de Deus, então Ele te ouve, então Ele te escuta e Ele te dá essa nova vida. Mas você tem que pedir essa nova vida e você tem que mudar.
você tem que mudar seus hábitos. Você tem que abandonar aquilo que você sabe que não agrada a Deus. Você tem que abandonar o vício. Você tem que abandonar a traição. Você tem que abandonar aquilo que está desagradando a Deus. Aquilo que só está fazendo mal a si mesmo, a você mesmo. Assim você vai ter uma nova vida encontrada por Ele. A ira de Deus, meu amigo, ela é o inferno. Hoje a gente pode falar que é o inferno. Porque Deus, ele, embora não tenha prazer com a morte do ímpio, porque Deus sabe muito bem aonde o ímpio vai depois da morte, neste mundo, ainda assim Deus ele não pode fazer nada com quem não resolve viver uma vida com Ele. Ele não pode fazer nada com quem resolve ser ignorante, com quem resolve ser rebelde, porque é a escolha da pessoa. E muitas vezes essas pessoas que morrem assim, todas elas que morrem com essa vida errada, que morrem com essa vida mesmo sabendo que estavam com uma vida errada diante de Deus, mesmo tendo esse entendimento, elas não têm jeito, elas escolheram esse caminho e vão colher o fruto desse caminho. Não seja como elas, meu amigo. Seja diferente, vá na contramão desse mundo. Aprenda na contramão desse mundo. Aprenda a negar os pecados, a negar as vontades, os desejos mundanos que só estão te levando ao inferno, que só estão te levando a perder sua alma. Pensa nisso. Pensa nisso. Fica firme na fé, fica firme. Porque se você largar essa fé, mesmo por um minuto, eu falo até mesmo com você que está dentro da igreja, mas você está pensando até em sair. Alguma coisa está fazendo você ter vontade de sair da presença de Deus, de abandonar tudo, de chutar o balde. Eu falo com você também. Meu amigo, não desista não, não larga da mão da fé não. Olha só, meu amigo, você de fato quer ir por esse mundo? Você quer ser uma pessoa totalmente enganada neste mundo? Uma pessoa que vai num lugar onde você não é reconhecido como nada? Porque o mundo não reconhece você como nada. Mas Deus te reconhece como tudo. O mundo te despreza. Deus não te despreza, Deus ele te aceita. Ele diz que todo aquele que vinha até Ele, de maneira nenhuma ele lançaria fora. Então Ele não te despreza. Então vá até Ele, meu amigo. Se entrega a Ele, se entrega. Essa é a mensagem central do Evangelho. A salvação, o arrependimento. E hoje você tem a oportunidade de se salvar. Hoje você tem a oportunidade de não ir para o mesmo destino que muitos estão indo. Hoje esse mundo está indo para um único caminho. Muitos desses, a maioria das pessoas estão caminhando para o mesmo lugar, para o mesmo destino, o inferno. A sua vida tem resultado isso. A vida delas tem dado esse resultado. Você de fato quer seguir a trilha do mundo? Pensa nisso. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amanhã estaremos aqui com mais um vídeo e estaremos falando com mais uma palavra amiga, mais uma palavra de fé a todos, que será uma palavra mais forte ainda do que hoje, mais forte do que ontem. Acompanhe, não perca, não larga essa mensagem por nada, venha estar firme também para ouvir as nossas mensagens, seja um pouco de tempo, mas venha tirar um tempo do seu dia para ouvir essa mensagem. Não importa, não precisa ser, o vídeo lançou agora, eu vou assistir. Se você não puder, obviamente, guarda para depois. Se não der para assistir hoje, assista amanhã, assista no outro dia. Mas assista, porque essa palavra aqui é importante. É importante para muitos aqui. Sei que é importante para muitos aqui. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até o nosso próximo vídeo. Tchau.